Shabbat Shalom aos irmãos. Queridos, Parashá Vayelech e foi. Está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 31, versos 1 a 30. Essa é a 52ª porção do ano. Estamos finalizando. Temos Haftarah em Oséias, capítulo 14, de 1 a 9, em Miqueias, capítulo 7, 18 a 20, e Joel, capítulo 12, 2, de 12 a 27. Brit Hadashah, Romanos 10, 14 a 18, Mateus 18, 21 a 35, Lucas 22, 32, João 21, 15 a 17, Atos 1, 8, dentre outros textos. Queridos, hoje é Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah é o Shabbat que está entre Yom Teruah, ou Rosh Hashanah, e Yom Kippur. É chamado de Shabbat Shuvah, o Shabbat do retorno. Nós estamos naqueles 10 dias, e o tempo todo, toda a ministração, todo o ensino, ele é feito chamando ao retorno. São os 10 dias que falamos como sendo os dias temíveis, os dias que nós temos maior temor pelo juízo do Eterno. Obviamente, falo mais uma vez, que isso deve ser uma constante na nossa vida. Nós devemos andar de acordo com as instruções do Eterno o ano todo. Todavia, como estamos num período especial, onde o próprio Eterno determina que são santas convocações, que fazem parte das solenidades dele, nós vemos esses dias com maior importância. E conforme lá em Oséias 14, 2, diz assim: volta, ó Israel, para Adonai teu Deus. Então nós, ao estudarmos a Torá, ao ouvirmos os textos da Torá, e obviamente de todas as escrituras, nós devemos nos atentar para esse chamado do Eterno, onde somos efetivamente convocados a fazer Teshuvah. Queridos, volto a dizer, a natureza humana, se não reconhecer a necessidade do Eterno, continuará em um grave declínio, porque muitos pensam que não precisam, muitos imaginam que estão numa situação de justiça para com o Eterno, o que é um equívoco. Então, o primeiro passo que nós damos em relação ao retorno é reconhecer que somos manifestamente pecadores. Nós precisamos da misericórdia eterna, a misericórdia que Ele já nos concedeu, para que consigamos nos reconciliar com Ele. Leamos então o capítulo 31. É um capítulo só, então estamos aí também no período, vamos falar sobre isso, onde a Torá era lida integralmente de 7 em 7 anos. Então eu vou ler um capítulo só hoje, eu acho que está de bom tamanho, para não estender demais o tempo. Gostaria muito de começar de Bereshit e terminar toda a leitura de toda a Torá, mas é por isso que nós fazemos aí os estudos divididos aí ao longo do ano, para que nós possamos ver todos os textos o ano todo. A leitura completa é só no ano da revisão. Pois é. E foi Moshe, capítulo 31, Devarim, Deuteronômio, e foi Moshe a falar essas palavras a todo Israel, e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. Adonai me disse: não passarás o Jordão. Adonai teu Deus passará diante de ti, ele destruirá essas nações diante de ti, e tu as possuirás. E Yehoshua, Josué, passará diante de ti, como Adonai tem dito. Adonai lhes fará como fez a Sion e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, Adonai vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Porque Adonai, vosso Elohim, é quem vai convosco,
não vos deixará nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrará na terra que Adonai, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. Adonai é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te atemorizes. Esta Torá escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança de Adonai, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos Sucot, quando todo Israel vier a comparecer perante Adonai teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta Torá diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam, e temam a Adonai vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta Torá. Ou seja, gente, aqui toda a congregação, mulheres, crianças, homens, o estrangeiro, todos, né, com o mesmo dever para com o Eterno. Para que seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer Adonai vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão para possuir. Disse Adonai a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então Adonai apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Disse Adonai a Moisés: eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá. Gente, vejam que parte triste essa parte aqui. O Eterno já prevendo o que aconteceria. Disse Adonai a Moisés: eis que está para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após outros deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele. Se eu dissesse aqui que alguém se tornará um idólatra, que alguém vai deixar o Eterno, que alguém vai anular a aliança, certamente vocês ficariam um pouco aterrorizados. Eu talvez dissesse consigo mesmo: de modo nenhum, como Pedro Kefas fez com Yeshua, de jeito nenhum, Senhor. Então, aquela coisa, a nossa autojustiça, ela emana nos dando uma falsa segurança de que nós permaneceremos de pé. E a palavra fala o quê? Aquele que pensa estar em pé, cuide, para que não caia. Então é necessário que cuidemos, vigiemos o tempo todo, senão nós corremos o risco de cair. Nesse dia a minha ira se acenderá contra ele, verso 17: desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto. Presta atenção nisso. O que acontece quando nós anulamos a aliança para com o Eterno? A ira do Eterno se acende contra nós, ele nos desampara e ele esconde de nós o rosto, para que sejamos devorados. E tantos males e angústia o alcançarão, que dirá naquele dia: não nos alcançaram esses males por não estar Adonai no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Escrevei para vós outros esse cântico e ensinai-os aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que esse cântico me seja por testemunho contra os filhos de Israel. Um testemunho contra. Isso me lembra o que Shaul fala lá em Romanos. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que nós ficamos arrogantes? Por que nós temos tanta autojustiça, onde a própria palavra diz que aquilo que nós reputamos por justiça para o Eterno é como trapos de imundície. Então, queridos, nesse período de techuvá,
é necessário que nós façamos essa autoanálise, reconheçamos a nossa posição enquanto seres humanos, enquanto dotados de uma Yetzer Hará predominante, uma inclinação para o mal predominante, e façamos a necessária correção. É para isso que esses dias, esses 10 dias que antecedem Yom Kippur servem. Não nos enganemos. Quando eu tiver introduzido meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometido a seus pais, e tendo ele comido e se fartado, olha aqui, o que acontece quando vem a prosperidade, acontece com muitos, obviamente não com todos, e também mais um aviso sobre nós, para que nós coloquemos o reino do Eterno e a sua justiça em primeiro lugar, de modo que nós não demos coisas. A gente começa a engordar, começa a prosperar, e o que acontece muitas vezes? Dá coisa, ou seja, abandona o Eterno. Então, quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sob juramento prometi dar aos seus pais, e tendo ele comido e se fartado e engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido e me irritado, anulando a minha aliança, e quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que o introduza na terra que sob juramento prometi. Queridos, princípio da onisciência, princípio que inescondível em relação ao Eterno. Nós não conseguimos nos esconder do Eterno, nós não conseguimos enganar o Eterno. A palavra diz que do Eterno não se zomba. Qualquer coisa que nós imaginarmos na nossa mente, no nosso coração, o Eterno já sabe de antemão o que está se passando. E aí é que se manifesta o tempo todo a famosa misericórdia, a Hesed do Eterno, que efetivamente é a causa de não sermos consumidos. Se não tivesse essa misericórdia, ninguém estaria sobre a face da terra. Ninguém, porque a palavra diz que não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. E qualquer justiça, queridos, que nós possamos apresentar, nós o fazemos única e exclusivamente pelos méritos do Mashiach e Yeshua. É por isso, mais uma vez, que sem ele nós não conseguimos fazer nada. Porque se formos buscar justiça própria, mérito próprio, nós estamos lascados, perdidos, totalmente perdidos. Onde que eu parei? 21. E quando tiver alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando antes que introduzam na terra sob juramento prometido. Assim, Moisés, naquele mesmo dia, escreveu esse cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Eterno a Josué, filho de Nun, e disse: ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei, desta Torá, num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Eterno, dizendo: tomai esta Torá, este livro da lei, e ponde-o ao lado da arca da aliança de Adonai vosso Elohim, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque conheço a tua rebeldia, a tua dura cerviz. Pois se vivendo eu ainda... Gente, olha o que é um líder. O líder está dizendo para o povo: conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz, pois se vivendo eu ainda hoje convosco, sois rebeldes contra Adonai, quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e os vossos oficiais, para que eu fale aos ouvidos essas palavras, e contra eles por testemunhas tomareis os céus e a terra, porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado.
então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante Adonai, provocando-o a ira com as obras das vossas mãos. Queridos, vejam aqui, é um texto que tem esperança e ao mesmo tempo aponta a nossa miséria. Aponta quão ruins nós somos se nós não nos dispusermos de coração a servir o Eterno. É o que nós sempre falamos, não se trata de uma religião, um núcleo social, mas sim de uma família que o Eterno aguarda para que o sirva de todo o coração, e ele nos dá o padrão dessa família lá em Romanos 8, 28 a 30, que é o padrão de Yeshua. Então, se não for nesse padrão, nós não conseguiremos concluir o nosso processo de Techuvá. E diga-se, queridos, a Techuvá não é um momento único, a Techuvá é um processo, acontece durante toda a nossa vida. A vida inteira, todos os dias, nós encontraremos uma área para retificar, alguma coisa para colocar em ordem, de modo que nós possamos crescer no relacionamento com o Eterno. À medida que vamos crescendo, nós vamos alinhando, vamos retificando. Então não é um processo. A religião tem nos enganado a muitos, apresentando uma Techuvá única, um retorno único, uma conversão única. Não é assim. Não é levante a mão e aceite isso ou aquilo e você está livre para fazer o que você quiser. Não é assim. Vejam a seriedade das palavras do Eterno. Vejam que o Eterno nos chama a uma reconciliação e uma declaração firme, proativa da nossa parte, no sentido de mantermos essas promessas, mantermos os mandamentos, numa disposição contínua de fazer a vontade dele, de honrar o nome dele, de proclamar a outros a bondade, a misericórdia, o procedimento para a reconciliação, e tudo que ele está requerendo de nós é que nós sejamos membros desta preciosa família. Então, conforme eu disse, nada obstante ser um processo constante, nós temos que fazer isso o ano inteiro. Este é um período especial. Eu diria que é um lembrete, sem dúvida alguma, com muita ênfase, para que nós não nos desculpemos depois. Eu não sabia, ninguém nunca me falou, eu nunca ouvi isso. Então, queridos, vejam o que nós precisamos fazer para que atendamos ao chamamento de Yeshua, conforme o verso diz, e o Eterno estava em Yeshua reconciliando consigo o mundo, que nós possamos então concluir esse processo de reconciliação. Então esses dias são chamados de Atzeret Yemei Techuvá, os 10 dias de Techuvá, os 10 dias de arrependimento. E arrependimento, queridos, mais uma vez, arrependimento não é um sentimento apenas. Um arrependimento só no âmbito sentimental, emocional, não perfaz o ciclo que o Eterno requer de nós. Arrependimento é mudança de mente, reconhecimento do pecado e, obviamente, passos práticos de reconciliação. Passos práticos de retificação. E aí, os sábios, os estudiosos da Torá falam o quê? Que se nós fazemos isso, se não fizemos ainda, tendo a oportunidade de fazê-lo nesses 10 dias, nós anulamos os maus decretos contra nós. Aquilo que eventualmente o Eterno tenha proposto para nós, vendo a nossa disposição, conforme eu falei, antes de nós, se nós estamos pensando em algo, o Eterno já sabe. Se nós vamos de fato mudar de vida, o Eterno já sabe. Se nós temos a disposição contínua de retificar, o Eterno já sabe. Se nós fizermos isso, o Eterno anula qualquer decreto mal contra nós. Gente, isso é misericórdia. Essa é a misericórdia. Essa é a reza do Eterno. A graça que Ele nos apresenta.
Agarremos firmemente mais esta oportunidade. Nos primeiros versos, Moisés diz, hoje tenho 120 anos, não posso mais sair nem entrar. Isso, Rashi fala o seguinte, que não posso mais sair nem entrar, significa que a autorização divina para liderar terminou. Ou seja, Moisés cumpriu a missão dele. Agora é hora de transmitir essa autoridade. Ele já não tem mais autoridade para fazer mais nada a partir daquela oportunidade que o Eterno fala isso com ele. Então é hora de fazer a transmissão da liderança. E o próprio Eterno escolhe Yehoshua, Josué, para que introduza o nosso povo na terra. E aí temos todo o procedimento para que essa sucessão de liderança ela ocorra da forma como tem que ocorrer. Agora, o que é importante nós enfatizarmos? Que com o Eterno, o tempo inteiro nós vimos isso nos estudos anteriores, Moshe em relação ao Eterno era uma conversa face a face. A partir agora de Josué, de Yehoshua, começa um processo onde a responsabilidade comunitária ela se sobreleva. Não mais haverá uma conversa tão face a face quanto o Eterno fez com Moshe. Conquanto Josué, obviamente, fosse o indicado, fosse o capacitado, agora nós estamos diante de uma responsabilidade coletiva, ou seja, aquelas instruções que o Eterno determinou a Moshe, que nos desse ao nosso povo. Agora seria a hora de começar a colocar em prática para que houvesse um senso de responsabilidade de povo, de coletividade, de corpo. Então começa sempre o Eterno primou por isso, mostrando essa responsabilidade, mas aqui agora isso se evidencia com muito mais segurança, a partir da sucessão de Yehoshua. Josué, nos versos 9 a 13, escreveu Moshe essa Torá, ajuntar o povo. Moshe escreve o texto, instrui a leitura pública. Arhel é o nome hebraico da leitura a cada período de 7 anos. E isso, gente, de modo algum invalida, obviamente, as leituras diárias, semanais. Aqui nós temos um procedimento onde é como se nós saíssemos daqui, todos nós, e fôssemos para um outro local universal, para que pudéssemos ouvir a leitura da Torá. Então, de 7 em 7 anos, vamos todos para Jerusalém, por exemplo, para ouvirmos a leitura integral da Torá. Então, não é apenas uma preservação do textual, mas a materialização da vontade do Eterno para conosco. A Torá, ela tem que produzir em nós vislumbrarmos o caráter do Eterno e desejarmos ardentemente, diligentemente, andar de acordo com essas instruções, de modo que o caráter dele seja moldado para nós, ou moldado em nós. E fala também, gente, que esse período ele tem que ser interpretado como mais uma estratégia de educação, de convocação, de santa convocação, agora nacional, onde todos participam, todos os povos. Deveria ser assim. Esse seria o anseio inicial da terra. E é interessante, queridos, que com a mudança de liderança, agora vem um novo estilo. Agora já não é o estilo de Moshe, não que seja anulado, mas agora nós temos o estilo de Josué. Então a transmissão de liderança muda-se o estilo natural de uma pessoa para outra, mas mantendo obviamente a rigidez
a legalidade da Torá. Em momento algum havendo qualquer alteração, é como se analisássemos, será que Josué agora ele vai relativizar alguma coisa? Não, óbvio que não. Manter-se-á tudo que foi ensinado, principalmente quando se tem, como em Josué tinha, a noção exata de que a Torá foi dada pelo Eterno. É a instrução do Eterno, e não algo pessoal. Não era, porque muitos falam assim, essa é a Torá de Moisés, que foi Moisés que escreveu, como se isso fosse iniciativa dele. Não, a Torá foi dada pelo Eterno. Então é bom que nós atentemos para isso. Nos versos 14 e 23, queridos, tem as consequências: esconderei do povo a minha face, e as calamidades seguirão. Nós sempre falamos isso, nós amamos as bênçãos. Quando se fala em bênção, se vocês obedecerem, essas bênçãos virão e te alcançarão. Mas olvidamos muitas vezes que eventualmente fatalmente a nossa desobediência atrai sobre nós também maldições e calamidades. E aqui o Eterno está deixando explícito, o Eterno fala da realidade futura do nosso povo, onde o povo se afastaria, deixaria de servi-lo, e aí ele esconderia do nosso povo, ou ele esconde até hoje de nós, a sua face. Isaías 59:2, Isaías como um profeta, advertindo o povo, ele disse claramente: as vossas iniquidades, as vossas transgressões, o vosso pecado fazem separação entre vós e o vosso Elohim. Ou seja, os nossos pecados nos separam do Eterno. Então nós é que estabelecemos esse rompimento. Nós rompemos à medida que nos afastamos das santas instruções dele. E por consequência, ele esconde de nós o rosto, ele não ouve as nossas orações, e obviamente isso é altamente prejudicial a nós. Nos versos 24 a 30, tendo escrito tudo que o Eterno determinou, ele dá ordem aos levitas. Então aqui ele confia o texto, ele convoca testemunhas, e a Torá, ela serve aqui, gente, como se fosse um plantio, é uma semente, que uma vez dada a ordem para que fosse lida de 7 em 7 anos, e todo o procedimento dado aos levitas, e aí tudo que se segue a partir da Torá, tanto nos profetas quanto Brit Hadashah, é para quê? Para que essas palavras, conforme o chamar, sejam sempre lembradas, incutidas na mente dos nossos filhos, primando de forma intergeracional pela permanência da mesma instrução. Se cada pai, cada mãe instruir os filhos, obviamente, nós teremos uma continuidade perpétua desses ensinos. E essa foi a preocupação de Moshe aqui. Queridos, muitos textos nos apontam aquilo que eu falei no começo. Muitos textos nos apontam a nossa Yetzirah, aquilo que somos capazes de fazer. Nada obstante, muitas vezes nós refutarmos esses pensamentos, e aí, obviamente, contra nós mesmos. No Salmo 78:8 fala assim: desse modo não seria como seus antepassados, uma geração obstinada e rebelde, uma geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Adonai. Queridos, vocês sabem o que significa o termo obstinado? O termo obstinado, muito além de rebelde, é óbvio que é um rebelde na forma superlativa, mas o que está em evidência no termo obstinado é aquele que faz somente a sua vontade. Percebam aqui mais uma vez
o segredo, a chave que Yeshua nos dá lá na Brit Hadashah, onde ele fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse negar a si mesmo é negar a sua vontade. O que Yeshua está nos dizendo: não sejamos obstinados, não façamos a nossa vontade. Por quê? Porque o Eterno que nos fez, nos conhece, nos dá um manual para que nós possamos agir e viver conforme as instruções dele e não conforme as nossas instruções. Salmo 81:12: mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel se recusava a obedecer. Israel somos nós. Não adianta apontar o dedo para lá. Israel somos nós. Cada um de nós se recusa a obedecer ao Eterno, a depender dele. Ou seja, se nós, gente, mais uma vez, nesse período de 10 dias, não fizermos essa autoanálise, de modo que possamos fazer um conserto real, nós estaremos debaixo da mesma maldição. O meu povo não me escuta a minha voz, se recusa a me obedecer. Aquilo que eu disse no princípio. Se nós perguntarmos, se eu perguntar para qualquer um de vocês têm ouvido a voz do Eterno? Claro, eu tenho certeza que eu ouvirei isso de resposta. Você está se recusando a obedecer de jeito nenhum. Mas na hora que... Gente, presta atenção nisso. Obstinado, a minha vontade. Eu quero que prevaleça a minha vontade. Ou seja, esse é o momento de agir. Eu agirei em harmonia com a vontade do Eterno, ou mais uma vez eu vou fazer a minha vontade. Obstinado, obstinação. E aí no verso 12 o Eterno fala, no capítulo 81 de Salmo: por isso os deixei seguir o seu coração obstinado, porque eles faziam o que eles achavam correto. Bom, o correto é isso. Se você está achando que é aquilo, façam. Façam. Vocês estão ignorando as minhas instruções, ao invés de ir por um caminho que eu aponto, vocês estão escolhendo outro. Sigam. É isso que está dizendo. Isso é um coração obstinado. Se o meu povo ao menos me escutasse, se Israel ao menos andasse nos meus caminhos, o Eterno aqui exclama. É o Eterno dizendo assim, como nós aos nossos filhos, Ah, se você soubesse o quanto eu te amo. Ah, se você soubesse o que eu tenho planejado para você. O Eterno fala isso em outro momento. Eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, pensamento de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, se queremos obedecer, nós temos um fim, uma finalidade, um objetivo. O Eterno irá cumprir isso. Se nós falamos algo e agimos de forma contrária, não seguindo as instruções dele, mas permanecendo na nossa vontade, obviamente, nós também colheremos as consequências disso. Isaías 65:2: o dia inteiro estendi as minhas mãos para um povo obstinado, que anda num caminho que não é bom. Olha aí, obstinação, a própria vontade, a sua própria vontade não é boa. Você vai continuar fazendo isso? Seguir, e aí segue o texto, Isaías 65:2: seguindo as suas próprias ideias. Jeremias 5:23: no entanto, esse povo tem um coração obstinado e rebelde. Eles se desviaram e seguiram o seu próprio caminho. Desvia-se do caminho do Eterno para seguir o próprio caminho, a própria vontade. Jeremias 7:23-27: mas esta foi a ordem que eu lhes dei: obedeçam a minha voz, e eu me tornarei o seu Elohim. Presta atenção nisso aqui, gente. Se nós não obedecemos a voz do Eterno, se nós não ratificamos, ou seja, não confirmamos a aliança, se nós não estivermos dispostos a retificar o que tiver errado, o Eterno não será o nosso Deus.
Por quê? Porque nós mesmos estaremos escolhendo outro. Porque se nós temos nós temos instruções que o Eterno nos dá, que é o único caminho, e nós optamos por não andar nelas, a quem nós estamos servindo? E Josué fala sobre isso, né? Quanto a vocês, eu não sei. Eu e a minha casa serviremos a Adonai. Então obedeçam a minha voz e eu me tornarei o seu Deus. E vocês se tornarão meu povo. Então também é uma condição para tornar-se parte do povo de Deus. Andem sempre no caminho que eu lhes ordenar. Isso está em Jeremias capítulo 7, 23 a 27. Andem sempre no caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Eles, porém, não escutaram nem prestaram atenção. Em vez disso, andaram conforme os seus próprios planos, teimando em seguir o seu coração mau. Vejam bem, gente. Andaram para trás, não para frente, desde o dia em que os antepassados de vocês saíram da terra do Egito até hoje. Por isso eu enviava a vocês todos os meus servos, os profetas. Qual é a função do profeta? Reconexão, 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 restauração, retificação, techuvá. Esse é o papel do profeta. Não é outro papel. O tempo todo os profetas advertindo dos males que sucedem àqueles que teimam em seguir os seus próprios caminhos e não se submetem ao processo completo de techuvá. Por isso eu enviava a vocês todos os meus servos, os profetas. Eu os enviava dia após dia, vez após vez, mas esse povo não quis me escutar, nem prestou atenção. Em vez disso, eles foram obstinados e agiram pior do que os seus antepassados. Vocês lhes dirá todas essas palavras, mas eles não escutarão. Você os chamarás, mas eles não lhe responderão. Você lhes dirá: esta é a nação que não obedeceu à voz de Adonai, seu Deus, nem quis aceitar a disciplina, a fidelidade. Olha aqui, gente, a fidelidade, segundo o requisito da Emuná, desapareceu e não é nem mencionada entre eles. Fica apenas com a confiança, né? Eu tenho fé, eu tenho muita fé no Eterno. Só o primeiro requisito, confiança. Cadê o outro? Fidelidade. A fidelidade está no verso 27 de Jeremias 7. A fidelidade desapareceu e nem sequer é mencionada entre eles, e nem sequer é mencionada entre nós. Cadê a fidelidade ao Eterno? Cadê a fidelidade ao Eterno? Jeremias 11:8. Mas eles não escutaram nem prestaram atenção. Em vez disso, cada um deles, de novo, teimou em seguir o seu próprio coração mau. Por isso eu trouxe sobre eles todas as palavras desse pacto que lhes mandei obedecer e que eles se recusaram a cumprir. Então Adonai me disse: há uma conspiração entre os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles voltaram aos erros cometidos desde o começo pelos seus antepassados, que se recusaram a obedecer às minhas palavras. Também seguiram outros deuses e os serviram. A casa de Israel e a casa de Judá violaram o pacto que fiz com seus antepassados. Portanto, assim diz Adonai: estou trazendo sobre eles uma calamidade da qual não poderão escapar. Quando clamarem a mim por socorro, eu não os escutarei. Obstinação. Enquanto houver um coração obstinado, ou seja, enquanto houver recusa em negar-se a si mesmo, em não fazer mais a própria vontade, e sim a vontade do Eterno, enquanto houver recusa de retificação em cada área da vida, o Eterno não nos escutará. 10 dias temíveis, gente. São palavras de reflexão, 10 dias temíveis. Que nós possamos atentar para isso. Jeremias 18:12. Mas eles disseram: não adianta, pois nós seguiremos os nossos próprios pensamentos, e cada um de nós agirá conforme a teimosia do seu mau coração. Como pode alguém declarar isso para si mesmo?
nós não ouviremos. Não adianta. Não seguiremos, nós vamos continuar seguindo o nosso próprio pensamento. Como assim? Como assim? Isso, obviamente, é inadmissível para qualquer pessoa que queira fazer parte do povo do Eterno. Oséias 4,16: pois Israel ficou obstinado, igual a uma vaca teimosa. Será que Adonai agora os pastoreará como um carneirinho num campo aberto? Lá em Atos 7,51, Brit Hadashah, fala assim: homens obstinados, incircuncisos de coração e nos ouvidos. Incircuncisos de coração e nos ouvidos. Vocês sempre resistem ao Ruach HaKodesh. Gente, a atuação do Ruach é o tempo todo, conforme foi lido aqui, o Eterno o tempo todo nos dá advertências. Manda profetas, manda líderes, manda até, eu costumo dizer que até frase de para-choque de caminhão. Eu estou na estrada, eu vejo um versículo bíblico, eu falo assim: ué, o que é isso? Eu vou lá ver o que é, porque eu sinto que o Eterno quer me falar alguma coisa. Então o Eterno nos fala de várias formas, de muitas maneiras. Lá em Hebreus, logo no começo de Hebreus, fala que Ele nos falou em outrora, nos tempos antigos, aos pais pelos profetas, mas agora Ele nos fala pelo Filho, por Yeshua. Por quê? Porque Yeshua renunciou à sua vontade e somente fez a vontade do Eterno. Ou seja, Yeshua não seguiu o próprio caminho, Ele seguiu o caminho apontado pelo Eterno, exatamente dando-nos modelo de como fazer. E é por isso, mais uma vez, que se nós não olharmos para Ele, se nós não andarmos nos passos dele, nós não conseguiremos. E Ele declara: sem mim nada podeis fazer. E outra, obviamente, ele se refere também à justificação, porque nós não temos mérito para justificar os nossos atos. Não há nada, gente, que nós possamos fazer como um ato de justiça. Eu vou doar todos os meus bens aos pobres. É um ato louvável, mas isso não vai mover 1 milímetro sequer em relação ao reino, porque essa não é a questão. Então, não existe um ato de justiça que seja capaz de nos justificar, dada a nossa inclinação para o mal diante do Eterno, apenas pelos méritos do nosso Mashiach Yeshua, apenas olhando para Ele, seguindo os passos dele. Obviamente, agora eu quero segui-lo e eu quero fazer aquilo que Ele fez para que eu também consiga chegar. Então, esse é o propósito. Assim como seus antepassados fizeram, vocês também fazem. Então, aqui homens obstinados e circuncisos, Atos 7,51. Homens obstinados e circuncisos no coração, nos ouvidos, vocês sempre resistem ao Ruach HaKodesh, assim como os seus antepassados fizeram. Vocês também o fazem. A qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Gente, presta atenção. O Eterno manda um servo dele para divertir o povo. Só que divertir o povo é um negócio que incomoda o povo, não é assim? Quando pregamos o que é certo, e se incomoda, mexe com um, mexe com o conforto do outro, esse negócio de renunciar, de fazer a própria vontade, não toca nisso. E aí começa a perseguir o profeta, a qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram. Sim, mataram os que anunciaram antecipadamente a vinda do justo, a vinda de Yeshua. Mataram antecipadamente, já ficava elucubrando aquilo na mente, de modo a tentar se justificar e a anular qualquer coisa que fizesse ou promovesse uma reconciliação com o Eterno. Cujos traidores e assassinos vocês se tornaram agora. Vocês que receberam a Torá, conforme transmitida por anjos, mas não a guardaram. Então, gente, não adianta receber a Torá e não guardar a Torá. Falamos sobre isso muito na reunião de quarta-feira. A questão de Yeshua fazendo aquela analogia
do construtor, né? O construtor que ouve e pratica daquele que ouve e não pratica. O que ouve e pratica é semelhante àquele que constrói, abre um alicerce, limpa toda a sujeira, abre uma profunda vala, limpa tudo, né? E constrói sobre a rocha. Esse é o construtor sábio e prudente, aquele que ouve e pratica. Enquanto o que ouve e não pratica é semelhante ao construtor nécio. Ele constrói de forma superficial, achando que ele terá uma edificação. Ele constrói um pavimento, 2 pavimentos, 3 pavimentos. Nós temos um arquiteto aqui, ele sabe muito bem o que vai acontecer com um prédio que não tem um alicerce sólido. Não é? Então, é exatamente isso que está me dizendo. Vocês que receberam a Torá, né, mas não aguardaram. Quando ouviram essas coisas, ficaram furiosos no coração e começaram a ranger os dentes contra ele. De quem está falando aqui? Esse é o discurso de quem? Atos 7. Estevão. Esse é o discurso de Estevão, dando testemunho contra o nosso povo. Deuteronômio 29, 19 e 20. Mas se alguém ouvir as palavras deste juramento e se gabar no coração, dizendo, falamos sobre esse texto na semana passada, terei paz, mesmo que eu insista em andar nos caminhos do meu próprio coração, e assim destruir tudo à sua frente, Adonai não estará disposto a perdoá-lo. Em vez disso, a grande ira de Adonai se acenderá contra esse homem, e toda a maldição escrita neste livro certamente virá sobre ele, e Adonai apagará o seu nome debaixo dos céus. É aquele que ouve, sabe que tem que fazer, sabe que tem que retificar, mas ele se auto-justifica. Falamos sobre isso na semana passada. Ele se auto-justifica. Não, isso não vai acontecer comigo. Não, eu repreendo, está repreendido. É assim? E aí continua fazendo a própria vontade. Neemias 9, 29 e 30. Tu os advertiste para que voltassem à tua Torá, mas eles se comportaram presunçosamente e não quiseram escutar os teus mandamentos, pecaram contra os teus decretos, por meio dos quais o homem viverá se lhes obedecer. Eles teimaram em virar-te as costas, foram obstinados e não quiseram escutar. Foste paciente com eles. Olha aqui, olha a misericórdia da terra. Foste paciente com eles por muitos anos e continuaste a adverti-lo por meio do teu rua, usando os teus profetas, mas eles não quiseram escutar. Por fim, tu os entregaste nas mãos dos povos da terra ao redor, e na tua grande misericórdia tu não os exterminaste, nem os abandonaste, pois és um Deus compassivo e misericordioso. Gente, a misericórdia e a compaixão do Eterno, ela está manifestada de Gênesis a Apocalipse. Quando lhe apraz ter misericórdia, compaixão, o Eterno já dispôs. O Eterno fala assim, por exemplo, ele não quer que ninguém se perca, senão que todos façam o Teshuvá. Esse é o desejo do Eterno. E ele é longânimo, ele está aguardando, ele é misericordioso, aguardando que a pessoa conclua o processo. Isso para quê? Aquilo que eu sempre digo, quando chegar ao final, a pessoa não tenha do que se desculpar. Eu não sabia, eu nunca vi isso, ninguém nunca me advertiu. Então, aqui reside a misericórdia do Eterno. Ele já estabeleceu. Agora, obviamente, vai chegar um momento que não mais haverá misericórdia. Qual seja o dia? O dia do juízo. No dia do juízo, as coisas estão concluídas. Então hoje, por isso que a palavra fala, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração. Provérbios 28, 14. Feliz o homem que sempre está vigilante, mas quem endurece o seu coração sofrerá calamidade. Isaías 31. Ai dos filhos obstinados, diz Adonai,
que executam planos que não procedem de mim, que fazem aliança, mas não com a orientação do meu Rua. Ou seja, continuamos fazendo conforme os nossos próprios desejos. E assim acumulamos pecado sobre pecado. Jeremias de novo, 6, 28 a 30. Eles são homens mais obstinados que existem, vivem espalhando calúnias, são como cobre e ferro, todos eles são corruptos. 9, de 13 a 16, ainda Jeremias. Quem é sábio o bastante para entender isso? A quem falou a boca de Adonai para que possa proclamá-lo? Porque essa terra foi arruinada? Porque está seca como deserto, de modo que ninguém passa por ela? Adonai respondeu: foi porque eles rejeitaram a minha Torá, que pus diante deles, e porque não a seguiram nem obedeceram a minha voz. Em vez disso, teimaram em seguir o seu próprio coração, e seguiram as imagens de Baal, como seus pais lhes tinham ensinado. 13:10. Esse povo mau se recusa a obedecer às minhas palavras. Teime em seguir o seu próprio coração e segue a outros deuses, servindo-os e curvando diante deles. Fica igual a esse cinto que não presta mais para nada. Pois assim como um cinto se apega à cintura do homem, assim fiz com que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se apegassem a mim, diz o Eterno, para que fossem para mim um povo, fama, louvor e algo belo, mas eles não obedeciam. Jeremias 16, 12, 13. Quando você disser a esse povo todas essas palavras, eles lhe perguntarão: por que Adonai decretou toda essa calamidade contra nós? Que erro e que pecado cometemos contra Adonai, nosso Elohim? Você deve responder-lhes. Preste atenção na resposta. Quando perguntarem isso, responda assim: foi porque os seus antepassados me abandonaram, diz o Eterno, e seguiram outros deuses, servindo e curvando-se diante dele, mas a mim eles abandonaram, e a minha Torá não guardaram. E vocês agem muito pior do que os seus antepassados. Em vez de me obedecer, cada um de vocês segue a teimosia do seu mau coração, obstinação, vontade própria, não nega a si mesmo. Vocês agem muito pior que os seus antepassados. Em vez de me obedecer, cada um de vocês segue a teimosia do seu mau coração. Por isso vou lançá-los para fora dessa terra, para uma terra que nem vocês nem seus antepassados conheciam. E lá vocês terão de servir a outros deuses de noite, pois não lhes mostrarei favor. Soberano. Zacarias 7,12. Tornaram seu coração duro como um diamante, e não obedeceram a minha Torá. E as palavras que Adonai Sebaot dos exércitos havia enviado por meio de seu Rua, usando os antigos profetas. Por isso houve grande indignação da parte de Adonai dos exércitos. Assim como eles não escutaram quando eu clamava, eu também não escutarei quando eles clamavam, diz Adonai Sebaot. Por fim, queridos, Romanos 2, verso 5. Mas segundo a sua teimosia e o seu coração que não se arrepende, você está acumulando para si mesmo ira para o dia da ira. Olha aí os 10 dias temíveis para o dia da ira. E da revelação do justo julgamento de Adonai. E ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Obras aqui, gente, é consequência do que estamos aprendendo. Aprendemos, praticamos obras. Aprendemos, não praticamos obras. A primeira, obras boas. A segunda, obras ruins. A primeira obra, obras conforme o desejo do coração do Eterno. A segunda, obras segundo o desejo do nosso próprio coração. E ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e vida imperecível. No entanto, para os que criam conflitos e desobedecem à verdade, mas obedecem à injustiça,
haverá indignação e ira, haverá tribulação e aflição para toda pessoa que faz o mal, primeiro para o judeu e também para o grego, mas glória, honra e paz para todo aquele que faz o bem, primeiro para o judeu e também para o grego, pois com Deus não há parcialidade. Aqui nós temos o princípio que o Eterno não faz acepção de pessoas, seja judeu ou grego, independentemente, não existe uma primazia do nosso povo por integrarmos a aliança. A primazia está em obedecermos. Se nós obedecemos, obviamente nós vamos colher as bênçãos. Se um de fora obedecer, ele vai colher a bênção, do mesmo jeito. Porque para o Eterno ele não faz acepção de pessoas. Que o Eterno nos capacite, que Ele nos perdoe os pecados, que nós efetivamente tenhamos a oportunidade de concluirmos o nosso processo de techuvá, seguindo uma vida conforme Ele espera de nós, seguindo os seus caminhos e não o nosso próprio caminho, que Ele nos livre de termos um coração obstinado. Shabbat shalom a todos.